Estamos ao vivo mais uma vez. Olá. Ainda não Beleza, acostumei. pessoal? Beleza. Não acostumei também. Hoje, aqui só nos bastidores, ainda vou fazer a introdução oficial do podcast. A gente tá com visita. E aí, Wes, beleza? Beleza. Olá, Daqui a pessoal. pouco você fala oi de novo. E aí, Felilau, de boas? Tô ótimo. E vocês, tá bem? Tá bom, tô bem. Bora gravar mais um? Bora. Bora lá. Então tá bom. Olá, pessoas seguidoras desse podcast. Será que o recém-anúncio do formato Explorer tem o que precisa para trazer de volta o público pro Arena? Hoje eu tô na presença de Wesley Olá. e do Ferilau. Olá, Wesley. Olá, Scone. Olá, pessoal. Olá. Que debaterão comigo aspectos um pouco fora da caixa a respeito deste e outros tópicos adjacentes. Wes, Lau, belezinha? Belezinha. Beleza. Eu não saí do Mas- Arena ainda, Ciccone. Então, Aí eu é fácil, espero né? que o Explorer traga os amiguinhos de volta lá, porque eu vejo todo mundo offline. Sim. E- É isso. Hoje eu entrei também, deu uma tristeza, 0 amigos ali. E você, Lau, acha que o Explorer vai trazer uma massa de perdidos? Eu sou um pouco mais cético, Wes. Sinto te desapontar, mas eu acho que não, cara. Eu acho difícil. Enfim, eu vou tentar aprofundar durante o episódio o motivo pra isso, mas eu acho difícil a galera que já saiu voltar por conta desse formato. É, cara, assim, quando eu ouvi dizer de tudo isso, Explorer e tal, eu tava torcendo muito pelo Pioneer. Eu achei que sim, que era certeza que a galera ia empolgar, nossa senhora, porque o Pioneer tá em alta, né? A gente vê o Sim. spike das cartas e tudo mais. Mas aí eu fui lendo mais a respeito, entendendo onde que a gente tá pisando e fui percebendo que, na real, é mais complicado do que parece. Mas eu espero que essa pauta aqui consiga trazer ingredientes também para a audiência poder, enfim, melhorar essa percepção. E eu acho, no fim do dia, que quanto mais opções a gente tem de Magic, melhor. Hã? Isso eu concordo. Bom, quais são os pontos aqui que a gente vai colocar em discussão? A gente vai falar um pouquinho da economia, que não ajuda muito, né, dentro do Arena. Nem Nem um pouco. Questões de banlist e potencial meta, consequentemente, que também, assim, apesar da proposta do Explorer, né, ser um Pioneer, tem lá suas diferenças. E tem outras pegadinhas que a gente vai trazer. E hoje a gente espera fazer essa discussão recheada de números, né? Por exemplo, qual o custo em horas para o caminho free to play? O Wes vai trazer essa pra gente, especialmente focado nas pessoas que têm que dividir uma rotina com trabalho, com família, né, Wes? Vamos alinhar essa expectativa aí. Bora. Então, recados da paróquia. A 11ª Guilda está presente nos principais agregadores de podcast e também no YouTube. Toda segunda-feira, às 11 da manhã, estreiam os nossos episódios. Nós aguardamos vocês lá e também estamos no Instagram e Twitter, caso vocês queiram trocar uma ideia. Ô, Cicone, eu posso dar um recadinho extraordinário? Cara, tô aqui pra ouvir isso, vai. Então, Cicone, Wes e ouvintes, nessa sexta... Peraí que deu um bug no meu... É nesta sexta, porque o episódio sai na segunda. Peraí, tá certo. Vai. Nesta sexta-feira, dia 20/5, às 18 horas, nós vamos ter um leilão da guilda no Telegram da Moxen. Olha aí, ó. Uia. Nossa! Se você não sabe o que é a Moxen e o que são esses leilões, confere o nosso episódio 73. Lá nós explicamos tudo sobre isso. Então, apareçam lá no leilão para comprar umas cartinhas da gente. Boa. Enriquecer essas Boa. pastinhas. E eu fiquei sabendo que vai ter coisa boa lá, né? Ouvi do All-Land? Ouvi do All-Land, é isso? Do Além. Opa. Pré-com? Oi? O Pré-Com? Pré-com de 2017? Opa, esse Olha ano eu lá. fiquei sabendo que foi um bom ano pra Pré-Com, hein, Scone? Lacrado, Aí já é demais. cara. Aí já é demais. Vai ter berço Boa. de Geia também. Pô, aí já é Calma, demais. Pô, não. vamos- Wes, Calma, tudo tem limite, né? Tudo tem limite, mas vamos lá. Exato. Wes, a gente trouxe você aqui porque a gente quer a sua ajuda para colocar
essa bola no chão. E eu sou muito ruim com analogia de futebol, mas enfim, ajuda mais, cara. Vamos lá, para que a nossa audiência fique na mesma página sobre o que a gente está dizendo aqui a respeito do Explorer, eu elaborei umas perguntas. E depois, né, só da gente passar desse básico e também alguns detalhes aí que a gente traz de artigos, a gente vai para um negócio mais pesado. As perguntas vão ser mais direcionadas para o Wesley, lá, mas, cara, que é o nosso especialista, mas fica à vontade para intervir, tá? Beleza. Vou tirar minhas dúvidas também, hein? Isso, aproveita. Vamos lá. Meninos, pergunto, o que é o Explorer? Eu sei. Scone, vou resumir aqui. Facilitar a sua vida. O Explorer é o Pioneer que a sua mãe disse que tem em casa, cara. Você sabe, não, mãe, eu quero jogar Pioneer. Fala, não, já tem Pioneer lá em casa. Explorer. Não, Explorer. É isso, cara. Boa, excelente, Feriló, excelente, cara. Meu, o Explorer eu acho que é o Pioneer possível no Arena. Acho que quando eu entrei no Arena, eu não gostava daquela temática do Standard de rotacionar. Acho que porque o custo, a gente acha que ele vai falar um pouquinho mais do custo de se manter no cliente é muito alto. Então, quando foi proposto um formato um formato permanente, o histórico era esse formato. E aí o histórico começou a mudar e tudo mais, veio o Explorer. E o Explorer veio com a temática de ser o Pioneer, de buscar o que é o Pioneer, só que com as cartas da pool atual do histórico. Então, existe uma diferença ali entre o tamanho das pools de cartas, mas basicamente dá para ter uma experiência muito próxima do Pioneer hoje, e ao longo do tempo a Wizards falou que vai buscar equiparar as duas listas até que Explorer e Pioneer sejam uma coisa só. Eu tenho uma dúvida, já tenho uma dúvida aqui, que é a seguinte. É só no Arena? Não vai ter no Mall? Não, pelo que eu tava vendo. Não precisa, né? Porque o Mall já tem todas as cartas, né? O Pioneer já existe no Mall, Felilau. Sim, mas eu tava pensando no Explorer mesmo, porque como o Explorer, por enquanto, não é Pioneer, se de repente eles pensaram, vamos dar suporte no Mall também, mas acho que não faz sentido mesmo, né? Eu acho enquanto ainda não é Pioneer, saca? E é um jeito de testar a economia também, né? Porque como a economia do Arena é bem diferente da economia do Mall, o Explorer ele casa muito mais com essa temática que é nova, e eu acho que é uma temática que veio para ficar ali do jeito como o Arena está direcionado para a economia, com base em outros games conversam da mesma forma que o Arena, né, em economia. Perfeito. Tá, mas vamos lá. Então, assim, tá dizendo que o Explorer ele vai se tornar o Pioneer, né? Ele vai aos poucos se tornar o Pioneer. O que afinal de contas, isso significa? Eu vou imaginar que hoje, a gente está em maio de 2022, o histórico, quando ele começou bem numa rotação do Standard, e tem cartas lá desde Ixalan, rivais de Ixalan até hoje. E aí foram lançados sets suplementares. O Historic Anthology, a Revolta do Éter e o Amonkhet Remastered. Não é nem o Amonkhet, nem o Kaladesh, mas são sets remasterizados dessas edições que foram agregando ao histórico. O Explorer vai pegar toda essa pool e vai tratar a banlist da mesma forma como ele trata a banlist do Pioneer. Só que aí tem uma ressalva, porque já saiu essa semana uma banlist específica pro Explorer, a gente vai comentar daqui a pouco sobre ela. Mas se ele vai pegar a mesma pool que hoje está disponível no Historic, por que Explorer é Explorer e Histórico é Histórico? Porque o Histórico começou a agregar as cartas nativas digitais, que são aquelas cartas que fazem efeitos que só tem no digital. Desculpa, é a mesma pool asterisco, menos as cartas digitais. Exatamente. É o que a Wizards fala, é a experiência
do True Paper, né? Não sei se eles chamam de True Paper, mas você vai poder montar. Isso que me chama maior atenção no formato é o seguinte, no final, quando os dois ficarem equivalentes, você pode ter um formato que você pode jogar no papel com seus amiguinhos. E aí isso me chama bastante atenção, porque eu gosto do aspecto colecionável do jogo e eu prefiro hoje físico, né? ter o aspecto colecionável no físico do que no digital. Faz sentido. Eu tenho aqui, acho que minha primeira crítica aí a isso. Me parece que é um pouco da Wizards não sabendo para onde tá indo e não entendendo essa identidade do Arena, né? Quando você dá um salto do Historic para ter a adição de cartas totalmente digitais, você tá vendendo uma ideia pro seu público. Que é a ideia de, o Arena vai ter um viés diferente do Magic de papel, vai ter carta especial só pra lá e vai ser assim e ponto. Quando você dá essa volta, né? Você volta um pouquinho, dá uns passos pra trás e fala, sabe esse formato que tá fazendo sucesso no papel? Vou colocar ele aqui dentro, vou colocar ele aos poucos. Parece que ela não sabe direito ainda pra onde que ela vai direcionar o Arena, sabe? Se ela quer fazer uma experiência análoga ao Mall, ou se o Mall já faz... Por exemplo, o Mall dá conta do Pioneer, certo? Sim. Por que eu preciso trazer pro Arena? Então, eu acho que ela ainda não tem muita noção de pra onde ela tá indo. Enfim, essa é uma das minhas críticas. Sabe por que ela precisa trazer pro Arena, Felilau? Na minha opinião. E eu tô falando aqui como um jogador casual, esporádico. Não tô falando como nenhum especialista, tá? Porque eu já tentei o Mall algumas vezes e eu não consigo jogar naquele cliente nem a pau. Primeiro que tem que gastar dinheiro lá. E eu prefiro direcionar gastar dinheiro no físico, no papel mesmo. E segundo, porque a experiência digital que o Arena proporciona é bem melhor. Então acho que a Wizards está alguns passos ali na nossa frente em relação a pensar sobre isso. Acho que eles vêm estudando bastante. Eu lembro eu sou ouvinte, tô participando aqui com vocês, mas sou ouvinte assíduo da guilda, e teve um episódio lá, acho que você comentou, Filial, de 23, 26... não eram mandamentos, né? 26... lições. E aí uma das lições você não vai agradar todo mundo. E talvez o Explorer entre nessa, né? Pô, eu não vou agradar todo mundo. Por que tá trazendo? Eu jogo Pioneer no Mall, eu não quero um Pioneer meia boca, ou Pioneer com X% das cartas ali no Arena. Mas tem mais gente chegando no formato, o digital pega outras pessoas. Eu vejo a Wizards como alguém que dá um entretenimento e aí ela vai capturar. Ora ela vai capturar alguns, ora outros vão sair. Eu espero, né? Eu tava meio chateado com a Arena, tava diminuindo um pouquinho o meu nível de comprometimento com o jogo lá e me animei de novo. Justo. Antes de continuar, rapidinho, Wes, é uma questão técnica. O microfone tá batendo no zíper. Às vezes. Desculpa, aí se der pra gente. abrir um pouquinho. Não, imagina, não tem nenhum problema. Eu vou tentar me mexer um pouquinho menos aqui. Galera que tá acompanhando o Sem Cortes. Vai ver esse momento aí de ajuste. Vai ver aqui. Porque na hora que mexe, ele bate um pouquinho. Vocês dois, ainda em off, vocês dois roubaram minhas duas falas. Eu ia falar isso que você falou, Wes. E na sequência eu ia falar isso que o Felipe falou. Anos assim. Muito alinhado. Que quem sabe faz ao vivo, meu. Faz ao vivo. Nossa, a gente tá muito alinhado aqui. Bom sinal. Então, assim, Frelau, é isso, cara. Eu queria só agregar também essa perspectiva que o Wes trouxe de que eles não estão perdendo nada com isso. Talvez foco um pouco. Eu acho. Mas, cara, tem um risco de diluir um pouco ali a galera, mas eles estão olhando para os números, né? E outra, Pioneer é uma promessa antiguíssima. Eles estão num vai e vem com isso há muito tempo. Então, eu fiquei particularmente feliz quando eles anunciaram que ia ter esse Explorer, que vai buscar esse Pioneer, né? Só que avançando um pouco nessa introdução de perguntas e respostas, eu vou trazer um pouco mais, assim, de afirmações aqui, tá, pessoal? Pra gente avançar logo pro miolo. Então, hoje a gente tá a 3.000 cartas de distância do Pioneer, tá?
Só para deixar claro, é bastante coisa. Dessas 3.000, 1/3 é o que interessa. Beleza? Não precisa fazer 3.000 cartas. Tem carta que é feita só para limitado, só para ambiente limitado. E nisso que o Arena é bom, ele faz esses remasters, como o Wes falou, e uma oportunidade de criar um novo ambiente limitado, né, para draft, selado, mas que só tem as cartas que interessam, especialmente pro Pioneer. Então, assim, também tem os pacotes de cartas, os Anthologies, né? Inclusive, Late Summer, que eu não sei lá nos Estados Unidos quando é Late Summer, eles vão ter o Anthology Summer é agosto, setembro. Agosto, setembro, então vai ter o 6, o Historic Anthology 6, que já vai ter carta para Explorer, visando essa aproximação com o Pioneer. Legal. Vão ter esses remaster sets, vai ter um monte de coisa, pelo que eu li aqui, tá? Alguém comentou de 2 anos para chegar lá, several years, né? Tipo, muitos anos para chegar lá. Existem pessoas aí relevantes que estão dizendo que é menos. Só que a Wizards está chutando lá na frente para eles não ficarem comprometidos com uma data, né? Tipo, muito próxima. Under promise, over delivered, né? Exato. Bem padrão americano, né? Deixa eu jogar a expectativa lá embaixo e surpreender. E, caras, eles já fizeram isso, essa tática. Eles fizeram no mall há muitos anos, criando um formato chamado Classic, que era justamente o caminho pro Vintage. Então, o mall não tinha todas as cartas implementadas, e aí eles lançaram esse Classic que foi alcançando o Vintage. Então, já tem alguma experiência nesse sentido, e quem jogou, pelos relatos que a gente recolheu, curtiu, né? Agora eu quero falar bem rapidamente, Wes, sobre o que anunciaram em relação à banlist. Aproveita para dizer que já tem novidade aí. É isso aí, Ciccone. Tem 2 novidades. O formato foi lançado e Só acho que é legal para responder essa pergunta falar um pouquinho do metagame, tá? Eu vou só falar alguns números aqui, fazer uma comparação. O Historic, eu fiz um levantamento rápido aqui, dos 15 decks mais recorrentes no formato, esses 15 decks eles representam 64% do total do metagame. Então ele é relativamente diversificado. O primeiro é um arquétipo que domina, tem bastante, tem que dizer... Oi. Só um parênteses, Wes. É Historic ou Pioneer? Eu vou falar do Historic para fazer a relação com o Pioneer, e aí eu chego na banlist, tá? O caminho, vocês vão entender o caminho que eu tô trilhando aqui. Então, no Historic, se eu olhar os 15 decks mais representativos do meta, eles são 64% do formato. Tá bom. Quando eu olho pro meta do Pioneer, esses mesmos 15 decks, ou os 15 decks do Pioneer, representam 83% do formato. Então o Pioneer é mais concentrado. Menos diversificado. Menos diversificado, exatamente. Faz sentido. E o deck top tier, o deck mais recorrente do Pioneer, pelas ligas do mall, é um deck do arquétipo Naya Wainota. E a Wainota foi banida. Foram 2 cartas banidas essa semana no formato Explorer. A Wainota, que ela habilita uma estratégia agro muito forte, e a avaliação da Wizard lá em tempo real já mostrou que o deck estava predominando no formato, com uma win rate muito grande. E a outra foi o Tibalt Trickery, não sei se eu estou pronunciando corretamente aqui, que também é uma carta, além de ser chata, ela também... Counter spell, mano, calma. Além de ser uma carta muito chata, ela também, segundo a Wizard, estava tomando uma proporção muito grande. E aí o que acontece? Como o Explorer é uma fração do Pioneer, na opinião da Wizards, o Pioneer consegue lidar com esses arquétipos, com essas cartas presentes em alguns decks, justamente porque existe outros tipos de respostas, o metagame está mais balanceado, se a gente pode dizer assim.
Então, como o Explorer é uma fração e na largada a pool do Pioneer ela já é mais concentrada do que a pool do Historic, por isso que eu fiz a relação com o Historic, eu acho que foi uma estratégia, foi um movimento bastante acertado por parte da Wizards. Vai vir mais coisa, imagino eu, só que ela já lançou. Tô banindo essas 2 cartas, mas à medida que mais cartas entrem no formato, eu vou desbanir. Eu vou alcançar o Pioneer, e assim que eu alcanço o Pioneer, eu posso ter banimentos e desbanimentos, não sei se é essa palavra certa. Tá. A gente vai ter que falar mais sobre isso, eu acho, depois, porque tem um tópico específico pra gente falar de banlist. Porque, assim, derrota um pouco o propósito, na minha opinião, né? Acho que é isso. Pouco, você fala assim, quem entrou no formato. Teve um vídeo do Saffron, semana passada, ele analisou o metagame do Pioneer. Já ficou desatualizado. E falou assim, ó, o que é válido pro Explorer? E aí ele colocou os tiers, ó. Com esse deck aqui eu faço poucas modificações, e o Why Not era um deles, né? Eu faço pouquíssimas modificações, se não nenhuma, não lembro do vídeo. E ele falava, então esse vai ser um arquétipo forte no Explorer. E aí ele falou, ó, tem outros arquétipos, por exemplo, tem um de ramp, que usa o verde, que ele usa no Pioneer o Elvis Mystic. Tá bom. E é um elfo de Lanoir com outro nome, né? Sim. E então só que no Explorer só tem o elfo de Lanoir. Então você não consegue fazer sua estratégia de ramp usando essas 2 cartas. Só colocar 8 cópias. Coloca 8 cópias do elfo de Lanoir. Libera, Wizards. Nossa, são mais lazy possível, né? Essa pode 8. Já que acumula lá na minha coleção do Arena, né? As impressões diferentes aí, ó. Você faz splash pra azul pra poder usar as cartas que copiam a criatura, né? Pronto, aí, ó. Resolvi o problema. Meta resolvido. A gente não vai conseguir passar muito dessa questão da banlist, meninos, porque... Assim, vamos lá. Por que eu particularmente tô empolgado com essa novidade? Manda. Porque a gente na guilda não fez um episódio pra falar sobre isso específico. Até cogitamos, mas talvez um dia ainda saia. A Wizards retornou com o competitivo. Perfeito. E disse que Pioneer é um formato que vai sentar na primeira fileira agora. Né? Pô, qual é o reflexo disso? Spike pra tudo que é lado, a galera indo atrás, montando deck, se conversando pra jogar. Deve estar fervendo nas lojas, né? Deck Tech, gameplay, canais, tá, né? Aquele tumulto que a gente... Fervo pós-pandemia, né? Todo mundo querendo presencialmente e tal. Então o pessoal bem empolgado com isso. A gente aqui não é exceção. E, pô, se você tem no cliente do Arena um formato que vai ser Pioneer, por que não usar o cliente do Arena como um lugar para treinar, para estar preparado para esse ambiente competitivo? Né? Parece maravilhoso. E até a quarta-feira da semana passada era maravilhoso. Porque parecia que era isso mesmo. Ou pelo menos assim, quase isso, né? Agora, quer dizer, banlist, a Wizard já tinha se reservado no anúncio, na coisa, uma cláusula dizendo que pode ser que as banlists sejam diferentes. Mas vamos lá, cara, tirar o melhor deck do formato numa paulada. Não sei se é ousadia, não sei. Ela vai passando uma mensagem: se você quer treinar, não treine com proxy, né? A proxy, nesse caso do digital, é o Explorer, né? Treine no mall, treine no Pioneer do mall, se você quer participar dos torneios. Inclusive, eu ia falar que, inclusive, hoje eu escutei... Saiu hoje, a gente tá gravando na sexta-feira, né? Agora fica tudo muito datado quando a gente faz o vídeo no YouTube, né? Eu escutei o episódio do Podcastar sobre o tema. Eles fizeram exatamente sobre esse tema, inclusive. Ouçam lá o trabalho dos meninos. E eles comentaram quanto que você tinha que modificar pouco a sua lista do Pioneer pro Explorer. Era assim, toda a lista vai ter modificação, né? E eu achei curioso. Provavelmente eles também gravaram antes de saber esse anúncio, que foi ontem. Então, foi bem recente.
Então, mesmo. cara, isso chamou muita atenção. Eu falei, pô, que legal. Então, realmente, aí quando eu vi aqui na pauta o lance da... Porque eu não via o banimento ontem. Eu vi na pauta que teve um banimento desse tamanho. Eu falei, cara, me parece não um tiro no pé, mas eu não sei. Tira um pouco do ímpeto, né? Aquele ânimo que se quando fala, tô empolgado. E de repente você fala, pô, tiraram o melhor deck do formato. Completamente. Não é nem pelo deck, né? É pela paridade dos formatos. Porque eu não tô completamente convencido do ban, tá? Pode ser que eles olhem pros números e falem, não, realmente, a Waynota não... eu acho. Assim, mecanicamente, estrategicamente faz sentido. Pensando no Explorer como um formato que deve funcionar por si só. Pensando a longo prazo, pensando no macro, aí eu concordo com você. É um pouco estranho. Sabe o que é estranho pra mim, Ferlau? Eles foram muito proativos em fazer isso. Porque foram. Eles, se eu não me engano, menos de uma semana, talvez. 21 de abril foi o anúncio do Explorer. Não sei efetivamente quando que ele passou a valer no cliente. E não ouvi ninguém reclamando, cara. Aí eles já baniram. Tipo, vimos os números. Quer dizer, que pra Explorer, né, o martelão tá afiadíssimo. Funciona da noite pro dia. Eles E os outros formatos na largada, né? Aproveitando a analogia lá com o lance da mãe, a Wizards foi a mãe falando agora, eu sei que é pro seu bem, rapaz. Rapazinho, isso é pro seu bem. O gosto não é bom, mas... então, não tô completamente convencido assim, cara. E uma outra coisa, só um aspecto curioso a respeito do Explorer. Diferente do Historic, de outros formatos que tem ali no Arena, ele não vai ter essa coisa de carta suspendida, suspende de carta. Ok, eu ia perguntar isso. Se não fazia mais sentido chamar de suspensão, sabendo que vai faltar daqui 2 anos. Mas a gente não sabe nem se é 2 anos, né? Às vezes é tipo... como eles querem esse lance de true to tabletop, né? Tipo, a paridade com as cartas físicas. Eles justificam dizendo que não, se a carta for banida, você vai ganhar um wild card pra queimar com outro, né? Então, é uma vantagem relativa aqui. E a última coisa que eu queria dizer aqui ainda dentro dessa parte de abertura é que a Wizards tentou, cara, nas minhas contas, umas 3 vezes com força dizer pra comunidade que ia trazer o Pioneer. Mas agora, eu acho que essa resposta é a definitiva, assim. É o melhor que eles podem fazer nesse sentido. Sendo que pouquíssimo tempo atrás, eu tô dizendo de 6 meses, eles tinham desistido. Eu não sei o que deu na telha. Pode ser que os setores não se conversem direito. Mas eles tinham falado, não, saiu do roadmap, né? Não vamos fazer. E agora eles mudaram de ideia pra caramba, especialmente depois desse anúncio do competitivo. Então eu achei que as ideias estavam casadas. Falei, pô, da hora, o Arena vai vir como cliente pra gente brincar, treinar. Mas parece que não é isso, né? Eu fico pensando se talvez não tivesse bem alinhado essa possibilidade de um Explorer. E aí quando eles falaram, tiramos o Pioneer do roadmap, é mais tipo, tiramos o produto final do roadmap, mas vamos entregar uma amostra grátis, sabe? Tipo, vamos entregar uma parte do que é o Pioneer. Talvez seja pensando nisso o discurso deles. Eu acho que é atender parcialmente um desejo da comunidade. Pô, você tá prometendo tanto tempo que tem o Pioneer, você falou 3 vezes, né, Ciccone? Tá prometendo há tanto tempo o Pioneer aqui no formato, pô, faz pra gente sei lá, vou misturar formato aqui, talvez esteja falando besteira, mas o Modern tá ficando proibitivo, preço do deck. Pô, coloca um formato competitivo que seja permanente, joga ele pro digital também, pra gente ter oportunidade. Eu acho que é uma forma também de ouvir a comunidade, mas, pô, não dá pra atender vocês integralmente, eu vou... Plenamente, né? Beleza. Não, só acrescentando, eu acho, inclusive, e daqui a pouco a gente vai se aprofundar nessa questão financeira, enfim, no aspecto digital, mas mesmo o Pioneer eu não tô acompanhando, mas o que eu vejo de spike de carta, de preço, por conta do Pioneer, também é um pouco assustador. Eu sei que o Modern de fato tá proibitivo, o Hagavan, enfim, mas eu tô com a sensação que o Magic está se tornando proibitivo, de uma maneira geral. Se você for ver, o Pioneer é um formato recente, é bem recente, e mesmo assim você vê spike de carta, assim,
muito alto. Eu tirei no nosso pré-lançamento, eu tirei uma Imperatriz Errante. Quando eu abri a carta, ela valia R$40. Eu tirei uma arte alternada. Inclusive, estará no leilão de Aí, ó. sexta-feira. Ó, fiquem ligados. Fiquem ligados. E eu tirei uma arte alternada, valia acho que R$40 e tal. A Jéssica quebrou o pacote, até briguei com ela. Pô, uma arte mó legal, vou guardar. Cara, passou um tempinho, ela tá valendo, sei lá, R$400, Viu o jogo, 350. Né? Por Viu o conta jogo. desse boom de Pioneer agora. Principalmente, acredito eu. Enfim, o pessoal viu que a carta tá jogando. Mas enfim, tá jogando em diversos formatos. Um deles é o próprio Pioneer. Tá? Fazer uma Não sei. informação aqui para utilidade pública, tá, Felilau? Pioneer, preço médio dos decks. Dentro desse levantamento que eu falei ali dos top tier. $401, preço médio. Dólares. Quando você falar reais, você vai falar, pô, tá de boa, vamos lá. Quer montar um baratinho, competitivo, mas budget? Mono Blue Spirits, $105. É muito caro. Dá pra montar muito caro. $105. Pensando nele no mall, o Pioneer no mall, preço médio dos decks, $272. Aí aqui eu tô fazendo $1 um tick, né? Então são 272 ticks. $272, um pouquinho mais barato. Mas aí a gente vai entrar na economia do Arena daqui a pouco, para saber se isso tá amarrado, equivalente ou não. Daqui a pouco não. Agora. Assim que eu gosto. Vamos pra economia. Vamos lá. O Arena fez várias coisas aí para tentar arrumar a economia. A economia é uma droga. A gente sabe que a economia do Arena é muito ruim. É muito caro para você conseguir. Tudo isso que a gente tá falando aqui em dólares, $400, isso daí, cara, no Arena, paga nem o cafezinho. Tipo, acaba sendo, se você for lá pelo esquema de booster, acaba sendo até bem mais caro. Agora ele tem aquele pacote de wildcard, né, Wes? Mas antes de entrar nesse detalhe, a gente sabe que o Arena é uma plataforma tipo freemium, né? Então, você consegue, né, free to play, jogar sem gastar nenhum tostão. Se você, né, quiser acelerar o teu progresso ali, óbvio, você pode gastar um pouco de dinheiro. Mas eu queria saber, Wes, você fez esse estudo de né, free to play. Eu queria que você trouxesse pra gente o quanto que isso é viável, né? O quanto, vamos supor, eu com certeza sou um cara do... Se eu for jogar alguma coisa no Arena, hoje, é Explorer na cabeça. Não tem outra hipótese. Sempre foi. Eu gostava do Historic. Depois que veio esse Alchemy aí, já era. O Explorer é uma coisa que pode me reconectar. Mas eu tô começando, instalei do zero. Você consegue alinhar a nossa expectativa em relação a quanto tempo eu consigo ter um deck decente pra jogar? Vamos lá. Não é animador. Já começo do final, não é animador, tá, pessoal? Tá bom. E eu vou trazer pro ouvinte o seguinte, você falou, instalei o aplicativo. O que eu faço? Eu, quando eu instalei o Arena, eu gastei, acho que $5 ou $10, $15, eu lembro, pra comprar um item cosmético. Comprei algumas gemas pra fazer um Master Pass. Fazer uma sleeve. Foi a única coisa que eu gastei no Arena na vida. Não gastei pra fazer... para cracar booster e ter wildcard, né? Então, eu me considero alguém que joga de graça no Arena, mas isso não é fácil. Não é fácil. Não sei se... Eu vou fazer uma analogia aqui. Não sei se vocês já tiveram uma situação, ou amigos que já tiveram essa situação de ter sei lá, receber o 13º salário. Aí falou, agora eu vou investir. Mas eu não sei onde eu vou investir. Eu vou procurar no YouTube alguma coisa para investir. O que você acha lá? Um youtuber te falando como você vai ficar milionário com o seu 13º salário. Né? Ok. A mesma coisa acontece quando você vai pro Arena e fala assim, eu quero ser um free to play. Você abre o YouTube, pergunta como é que você quer ser um free to play, aí vai estar lá muita gente falando como é que eles quebram o sistema do Arena e como é que você vai ter gema infinita no Arena, como é que você vai gerar moeda infinita, gema infinita participando dos torneios.
Se você não quer, se você quer ouvir sobre isso, não é nesse podcast. É lá no YouTube digitando como é que eu sou free to play na Arena. Eu quero compartilhar aqui com vocês agora como isso é lorota, né? É lorota. O golpe tá aí, bom. cai quem quer. Beleza. Aqui é a realidade. Como funciona? Eu vou explicar como funciona as recompensas do Arena, e aí eu explico por que o YouTube te leva a crer que você pode ter uma vida fácil no free-to-play e por que é uma vida de quem trabalha, tem filho, tem esposa, se dedica parcialmente ao jogo, uma vez por dia, poucas vezes por semana, talvez, por que essa vida é um pouquinho mais difícil. No Arena, você tem a gema, que você adquire de duas formas. Ou você compra, né, que é o jeito mais fácil, ou você conquista participando de alguns eventos do Arena. Um evento clássico é o draft, ou evento selado, porque você pode, em alguns deles, comprar com moeda. E moeda é a outra... as moedinhas de ouro são a outra unidade monetária, currency, né? do Arena, que você troca por boosters. Sim. E aí existe um ratio, que é de 6, né? A cada 6 boosters que você abre, você ganha uma wildcard rara. Tá bom. Então, fica com isso em mente. Então, para ter uma wildcard rara, eu preciso abrir 6 boosters, em média. Tá bom. Então, para abrir 6 boosters, cada booster custa 1.000 moedas. Você precisa conquistar essas 1.000 moedas, e você conquista elas jogando. E existem as quests, que são os desafios diários para você conquistar. O que os youtubers, né, o que o pessoal que fala que você vai ficar milionário com seu 13º, fala no Arena, como é que você vai infinito. Eles têm uma regrinha que você, à medida que você conquista suas quests, né, cumpre as suas tarefas e ganha as suas moedas, você participa de eventos selados, drafts, ganha gemas. Com essas gemas, você reinveste em outros eventos de draft, eventos selados, ganha mais gemas e aí vai infinito. E aí, quando você vai infinito, você vai ter uma quantidade de boosters, wildcards, gemas, que é praticamente infinita. Só que o algoritmo, ele hoje, ele não é menos esperto do que você. Ele, à medida que você tem uma taxa de vitória, uma win rate grande, ele vai te parear com pessoas que têm a mesma win rate que você. Então fica cada vez mais difícil. A Wizards bane cartas, bane decks com 55% de win rate. Então assim, ele te joga, você tem que jogar com a expectativa de ganhar metade dos jogos que você ganha. Então com metade dos jogos que você ganha, você não vai infinito nessa ideia, né, de ganhar gemas ou ser um jogador grátis no Arena. Então qual que foi a continha que eu fiz? Se você é um jogador como eu, ou como talvez a maioria das pessoas que joga poucas vezes na semana, ou sei lá, quiçá todo dia, né? Se você tem uma janelinha ali antes de dormir e tudo mais, com 4 vitórias por dia no Arena, você pode acumular 550 moedas de ouro. Com 15 vitórias por dia, ou 14 na verdade, né? Você sobe esse número para 750 moedas. Só que é muito difícil, porque vai mudando, né? Você conquista as primeiras 550 jogando, vencendo 4 vezes. E aí, para conquistar mais 200, você tem que jogar 14 vitórias. Não que parece isso? Proporcional. É muito proporcional. E aí você pensa o seguinte, outro dado que eu levantei aqui nessa análise do metagame. Como a gente ainda não tem um histórico de metagame pro Explorer, eu estou usando a proxy do Pioneer. Migrando para a economia, a gente não fala de preço, a gente fala de raridade, porque são as wildcards necessárias para você quebrar, né, e trocar por cards equivalentes. Então, no histórico, fazendo a comparação histórico Pioneer de novo, o histórico você precisa de, em média, para decks tiers, 40 wildcards raras. No Pioneer,
Tirando os arquétipos que jogam com Yorion, porque são 80 cards, então eu tirei da conta, né? Que aí, pelo amor de Deus, aí Escala. são só os riquinhos. O cara que inventou o Yorion foi promovido, inclusive, lá na Foi. né? São funcionário do imagina mês. quanto que ele trouxe de dinheiro para a empresa, né? Realmente ele foi promovido. E no Pioneer são 36 wildcards raras que você tem que trazer para dentro do formato. Então, pensando em 36 wildcards raras, você precisa abrir isso em boosters equivalentes. Então, eu vou fazer a conversão aqui para o ouvinte que não está com a calculadora. Você teria que abrir 216 boosters para ganhar as suas 36 wildcards raras. Ou seja, que você completa quests, completa uma outra função do jogo que é o Mastery Pass, né? Que é você acumula pontos de experiência e segue uma trilha com essa experiência, você ganha boosters também. Então na temporada atual são 28 boosters. Se você não comprar o Master Pass, você ganha 28 boosters da Wizards. E aí, aí você sai de 216 boosters que você precisa abrir para 188 boosters. Então, esse é mais ou menos o número de boosters que você precisa abrir. Existe uma outra taxa que você pode consultar lá no site da Wizards, que é: a cada booster existe uma probabilidade de 1 por 30 de você tirar uma wildcard rara dentro do booster. Então, não tô colocando lá como que ela fica complexa, mas vamos dizer que de 188 ali você reduz um pouco, que você abra 150, 160 boosters para conseguir a quantidade de wildcards raras que você precisa para montar o seu deck. Mas quantas moedas eu posso ganhar por dia? Então, nessa vitória diária, eu tenho que ganhar 4 para ganhar 500. E tem as Daily Quests. São os desafios diários que te dão de 500 a 750 gemas. E ele te dá uma opção, todo dia que você gemas? tem 500... Moedas, né? 500 moedas, desculpa. E aí todo dia que... Se fosse gema, nossa, perfeito. Aí a economia não estaria problemática. E aí todo dia, né, você vai usar isso no dia que você abrir uma Daily Quest de 500, você pode fazer um swap, né, uma troca, e aí o sistema vai, de forma aleatória, trocar o seu desafio diário. Esse desafio diário pode valer 750, não 500. Então, na média, você vai ganhar 1000 moedas por dia. Você precisa de 216 boosters, então você vai ter que jogar 216 dias. Se você jogar 216 dias consecutivos, para você montar um deck tier, ou não o primeiro, né? Porque aí você ganha algum... Sim, aí tem redundância. Escolha um arquétipo que faça sentido para você, que tenha vários dentro do metagame, que aí você vai se dar melhor, né? Mas você precisaria jogar praticamente uma temporada. Então, Ruas de Nova Capena agora. Você tem que jogar praticamente esse set inteiro. 3 temporadas, 3 sets de Standard para dar 200 dias? Mais ou menos. Exato. Nossa senhora. 3 sets de Standard. É bastante coisa. Então, por isso que... Só que olha, vamos olhar o copo meio cheio. Então, assim, eu tô jogando a expectativa de quem vai fazer free to play lá embaixo. Mas olha pelo lado positivo. Você não gasta dinheiro. Mas agora imagina, do ponto de vista... Eu vou defender a empresa agora. Todo mundo critica, eu ouço muita coisa que a galera só critica. Eu vou defender a empresa agora. Pô, se você pode cobrar pelo seu produto, seja o físico ou seja o digital, por que você vai facilitar a vida de quem quer jogar de graça? Você já tá dando o benefício de jogar de graça. O que você vai pedir desse player é comprometimento. Talvez seja polêmico isso que eu tô falando agora. Todo mundo aqui vai jogar comentário no YouTube. Podem jogar as pedras, mas eu acho que é fair. Assim, eu estou te dando o seu trabalho, né? Tô te remunerando pelo seu trabalho. Tô te dando o wildcard pelo montante que você trabalha aqui dentro do jogo para mim. Mas, você tá gerando estatística, tá gerando acesso, tá fazendo os servidores
te entenderem, pô, Sim. tá, eu te Não, dou wildcards. Tem uma coisa, cara, que é o seguinte. Antes de você completar essa jornada de 200 dias, você ainda não tá jogando o que você quer jogar. Não. Isso. Não. Você tá Aí jogando... Você do Ciccone. Do Ciccone? Pra fazer as missões diárias, né? Primeira guilda. Quem me ensinou a Arena foi o Ciccone. Ele me mandou um áudio de 5 minutos explicando. Podcast essa economia que eu expliquei para vocês aqui, ele explicou de forma muito mais detalhada para mim. Eu montei, se você instalou o app agora, ele tem uma trilha de introdução ao jogo que te dá decks que são válidos no Standard. E aí, não sei eu acho que você não vai lembrar, Ciccone, mas quem é beneficiado dos seus ensinamentos se lembra. Nunca esquece. Nunca esquece. Eu montei, eu gosto, a minha cor favorita é branco, né, no formato. E aí eu ganhei um deckzinho, né, nas Daily Quests que tinha o Ajani Prime Mate. Né? E aí você falou, tem um deck no tier que roda essa carta. Você vai precisar fazer muito poucas alterações para ter esse deck funcional. E aí foi exatamente o que eu fiz. Eu usei esse deck que eu ganhei na trilhazinha lá do tutorial. E a partir desse tutorial eu fui melhorando, adicionando cartas. Tem um outro negócio também, pessoal. Eu não sei se é o melhor, eu não sou referência como jogador para isso. Eu uso um app de tracking para os jogos que chama MTG Arena Pro. Deixa eu só conferir o nome aqui, que eu tô com o computador aberto. É fácil. A gente põe aí na descrição. MTGA Pro Tracker. Esse é o nome do aplicativo. Sim. E ele faz o tracker, inclusive, da sua coleção. E é legal quando você entra na plataforma, ele te mostra alguns decks tier do formato, com o percentual de vitória que esses decks têm. Aí é legal que você pode pegar deck que jogou mais de 100 vezes, por exemplo, e aí se ele tá com uma win rate de, sei lá, 60%, significa que ele é um deck bom. Tem deck que tem win rate de 80%, só que jogou 10 vezes, então não funciona. E aí ele te fala o quão longe, baseado na sua coleção, você tá de montar o deck. Porque a conta que eu fiz aqui é só para wildcard. Mas imagina que você tá abrindo booster. Se você não abre só da coleção vigente, se você abre de outras coleções, você tem a oportunidade de ser o sortudo e ganhar algumas cartas. Se você tem, eventualmente, a sua coleção, ela tá mais próxima de um arquétipo do meta, esse app te ajuda a falar assim, olha, tem 36 wildcards nesse deck. Só que você precisa gastar só 20. É 20 é bastante, mas você já economizou 16 de boosters que você abriu. Isso eu acho sensacional, assim, para ajudar o cara que é mais preguiçoso, que não tem tempo de... porque aí uma crítica ao Arena, né? É um saco acompanhar a coleção por lá. É horrível. Pode crer. Então esse é um jeito. Um terceiro, fazendo propaganda aqui, sem remuneração desse app, mas é um que eu uso, eu gosto. Se quem estiver ouvindo aí ou assistindo no YouTube tiver um que é bacana e gosta, coloca nos comentários aqui que eu vou baixar e vou testar. Boa. Eu testava do MTG Goldfish, que eu acho que chamava MTGA Companion. E por acaso eu assinava o Goldfish na época e ele tinha uma funcionalidade, tem ainda para quem paga, uma funcionalidade chamada Super Brew, que ele pega a sua pool e diz quantos % você tá dos deck top tier e tudo mais. Então me ajudava a navegar nessas águas de tipo, como eu me encaixo. Mas aqui pensando, né, a gente tá falando então pra audiência que não tem histórico no Arena, que não tem nenhum histórico no Arena, que nunca jogou. A gente tá dizendo assim, caras, vocês vão demorar 200 dias e vão ter que jogar outra coisa que não Explorer pra poder jogar Explorer. Em cima disso, a Wizards vai lançar Remaster Sets pra trazer coleções.
vai lançar Anthologies, que tudo isso, né, todas essas cartas que são lançadas, se você tem um wildcard, você automaticamente já tem. Mas às vezes, monetariamente dizendo, dentro da moeda do jogo, vale a pena você gastar tantas 1000 moedas para comprar um Anthologies ali, porque fica mais... Você vai comprar coisa que você não precisa, mas às vezes, se for ao encontro das listas que você tá procurando montar, às vezes é um adianto. Pode valer a pena. Às vezes pode valer a pena. Então, o caminho, ele não é linear. Você sempre tem que, né, fazer, né, calcular a rota, vamos dizer assim. Exato. Contudo, é tortuoso, é muito tempo. Muito. Assim, a gente também anunciou aqui que a gente tá falando de um perfil de pessoas que disputam a agenda com outros compromissos. Então, assim, caras, assim, muitos de nós recebemos por hora, né, de trabalho. O quanto que vale a nossa hora? Às vezes a hora vale muito mais do que ficar farmando pro algoritmo. Certeza, certeza. Sim. Então vai ter gente que vai ter, aí unindo as duas histórias, vai ter gente que vai querer pegar uma parte do 13º e falar, cara, deixa eu adiantar um mês de farming pra eu alcançar meu E objetivo, não tá errado, né? cara. Não tá errado. Não tá, né? É a opção. O que eu fiz? Esse é meu segundo episódio na guilda, né? Então tem um pouquinho da minha história em outro episódio. Cara, eu gosto do aspecto colecionável. Então eu falei, eu não posso gastar dinheiro em 2 lugares. Eu já gasto montando decks físicos. Então foi uma opção minha não gastar dinheiro no Arena. Então eu estava ciente de que por um bom tempo eu não ia conseguir montar decks. Hoje eu tenho alguns decks tier do histórico e consegui fazer. Hoje eu fui testar o Explorer. Eu montei um arquétipo lá, joguei as cartas e montei sem dificuldade. Porque eu já tinha. Então você ganha certa eficiência, mas é aquele teu negócio, você tem que atingir a maioridade, né, no Arena. Né? Pô, até conseguir andar com as próprias pernas vai um tempo. Pode já tem condições de ter habilitação de imediato, e tem gente que tem que se habilitar, né, da forma grátis. Então eu não critico a empresa por esse aspecto, porque ela é inclusiva quando você pensa dessa forma, diferente do mall que você gasta com Tix. Tem umas formas lá de você conseguir uns bots grátis, que não é tema aqui do episódio, mas de maneira geral você precisa gastar algum dinheiro lá. Eu sou só crítico, só fechando, eu sou crítico. Eu ia perguntar pra você, Freelão, justamente. Pergunta, Ciccone, pergunta pra mim. Qual é a sua política, cara, em relação ao cliente digital, velho? Porque, assim, eu sei que a gente teve uma vivência, que a gente por algum motivo parou. Eu quero saber o saldo, se, tipo, você voltaria, o Explorer ainda é um argumento que te faria repensar, você já tem uma pool de cartas. Sim. Como que você fica nessa salada? Vocês estavam falando, né, da pessoa que gasta, eu concordo com vocês. Se é o que você mais joga, você pode sim, deve gastar, enfim, se você acha que é o seu hobby. Muito de uma fala que acho que o Rafa comentou comigo uma vez e ficou muito marcado. O bem mais precioso que você tem na vida é tempo, cara. E assim, se isso tá te poupando talvez 1 hora de trabalho, como o Ciccone fez analogia, você quer colocar um dinheiro ali, beleza. A minha crítica não é a questão de acessibilidade. Aqui eu vou fazer um comparativo até meio bobo, assim, né? Existe sim, mas concordo, essa acessibilidade, né? Mas tô pensando no nosso mundo real, né? É como se a Wizards colocasse uma rampa, só que em vez de colocar a rampa do lado da escada principal, coloca ela lá atrás, então ela dificulta o caminho para você, essa acessibilidade, entendeu? Você tem um caminho tortuoso, pode ser asfaltado até essa rampa, mas ele é tortuoso, ele é distante, favorece quem tá disposto a gastar o dinheiro. Tem uma outra informação aqui que eu... com isso. Tem uma outra informação aqui que eu peguei, pessoal, nessa linha do que você tá comentando, tá, Felilau? Esse rastreador de partidas que eu tenho me mostra várias estatísticas e uma delas é tempo. Tempo de cada gameplay, de cada partida.
Eu tenho um deck que joga melhor de 3, que o tempo médio de uma partida é 25 minutos. Então imagina, se o aproveitamento desse deck é 50% e você tem que ganhar 4 partidas no dia, para ganhar 4, 50%, você tem que jogar 8. Na melhor de 3, você tem que... duas vitórias, né? Contam como 2 mesmo, para efeitos do Arena, né? Não é uma partida, é cada mini partida dentro do jogo, né? De 25 minutos, você vai jogar 4 vezes, né? Cada partida vai te dar 2 vitórias se você ganhar. Olha o tempo que você gastou por dia. É muita coisa. Por outro lado, eu tenho um outro deck, que é um arquétipo agro, que eu jogo no melhor de 1, que o tempo médio de partida é 5 minutos. Olhou torto. Mas também, só que aí você tem que jogar mais, né? Porque aí você vai ganhar os 4, você tem que jogar 8 partidas. Né? No melhor de 3 você joga 4 partidas, com aproveitamento de 50%. No melhor de 1 você tem que jogar 8 partidas. Então, é um tempo enorme que você tem que se dedicar. Não é todo dia que você vai abrir, não é todo dia que você vai conseguir, que você vai ter saco de abrir. Concordo. E só pra fechar, né, a pergunta do Ciccone em relação a se é atrativo ou não, talvez essa minha volta, por enquanto ainda não, cara, porque eu lembro que uma das coisas que me afastou foi exatamente essa falta de tempo. Eu lembro que quando a gente jogava, quando a gente tinha muito essa questão da gente sair do expediente e falar, mano, terça-feira, às 6 horas, pode. Entre as 6 e as 7 eu não vou fazer nada, enfim. A gente ficava uma horinha jogando, farmando. Então, eu perdi talvez um pouquinho essa questão do tempo e fiquei um pouco bodeado em relação a essa má vontade, falta de interesse da Wizards em melhorar a economia dela. Coisas que a gente fala, que a comunidade já fala há muito tempo, por exemplo, um sistema de você queimar as suas cartas repetidas da coleção, Dusting, isso. Cara, que é uma coisa que outros jogos já fazem. Então, ainda não é suficiente. Eu fiquei curioso, confesso. Eu tô curioso pra saber por que o hype no Pioneer é tão grande. Então, se um dia eu for me aventurar no Pioneer, provavelmente vai ser através do Explorer. Mas por enquanto eu acho que tá distante. Vem, pula que tá quente. A máxima, aquela que diz assim, você vai jogar o que os seus amigos estiverem jogando, continua válida. Perfeito. Então, o que vai dizer se a gente vai ou não jogar Pioneer não é a Wizards. Desculpa, Wizards. São os nossos amigos. E os nossos amigos têm os motivos mais diversos pra se dedicar, né? Depende. Eu quero fazer a ponte para o próximo assunto que a gente vai falar, que é ligas versus ladeira, tá, Wes? Mas só falando da analogia ali, Ferilau, do jeito de cobrança da Wizards, né, do lance da rampa, me lembrou muito o Shopping Bourbon. Não sei se vocês já foram no Shopping Bourbon. Eu fui poucas vezes, mas tá ligado. Poucas vezes, eu moro... no estádio, né? Perto do estádio. Eu morava ali no shopping, então ia com alguma frequência. E se você precisa usar a escada rolante para chegar onde você quer chegar, sei lá, vamos supor, você tá no térreo, você quer comprar uma coisa no terceiro andar e descer e ir embora. Tá sem carro, tá? Caras, é complicado porque eles projetaram as escadas de subir e descer em lados opostos do shopping. Claro. Por quê? Pra você dar rolê. Exato. Pra você andar na frente das lojas e tudo mais. Então, tem uma questão de tempo ali associado, e esse tempo é exposição a nuances assim do formato, das cartas, situações, papapá. Então, a Wizards ela quer maximizar o teu tempo de permanência pra te transformar em produto, quer coletar a tua métrica, teu dado, teu hábito de uso, ela tá trabalhando com esses dados. É o pedágio que se paga. O que a gente critica, que não é... A nossa geração já se acostumou a servir de robozinho, né? Respondendo CAPTCHA para enriquecer ali um algoritmo de inteligência artificial, esse tipo de coisa. A questão não é essa. A questão é justamente isso que você colocou. Quão distantes estão as rampas? Porque se tá distante demais, incomoda. E é justamente esse o ponto. E eles não conseguem, assim. Eles alegam que, se a gente aproximar mais, corre o risco do shopping ter que fechar.
Então eles estão convivendo com isso. É complicado ser a Wizards, porque ela tem um mall pra dar comida, ela tem uma arena, ela tem um tabletop, e, cara, e ela não para, ela não, né, não fica quieta. Então, assim, todas as vezes que eu ouço eles falarem muito, a respeito da arena em particular, é muito assim, parece que eles recebem muitas críticas. Teve uma última live, ou penúltima já, que já faz algum tempo, de um maluco lá, que é o responsável e tal, e o cara, tipo, dando umas suspiradas bem, tipo, perguntando da economia, o cara... então, economia, foda e tal. Tipo, o cara é o cabeça do rolê e dando uma canseira nele, uma pergunta trivial. Então, eles não estão bem resolvidos, sabem, mas muito pouco que eles podem fazer. O ponto que eu quero pular agora é que é o seguinte: tem um aspecto da Arena que a gente sempre critica, porque a gente, aqui na guilda, valoriza a questão do Gathering, e a gente acha que o Arena não vai ao encontro do Gathering. Ele é segregating galera. Nossa senhora. Isso é um problemaço, cara. Problemaço. E é uma das coisas que eu mais gosto do Magic, é o Gathering. Claro. Mas aí, Wes, a gente tava falando sobre isso, cara, e você veio com essa perspectiva de ligas e ladeira, né? Eu sei que no mall é muito normal você ter as ligas, né? Você tem ali os eventos que as pessoas colam, tipo, você tem uma hora até um limite pra entrar, entrou, tal. E no Arena é aquela coisa non-stop de ladeira, né? Você fica lá, sobe até bater na lâmpada, que nem uma mosca, né? Numa noite bem escura. E aí tem uma hora que você começa a bater na lâmpada ali e, tipo, você não vai sair dali. E é bem desconfortável. Você se afastou de todo mundo que você conhece. Comenta pra gente, cara, qual é a sua experiência com isso e como que você encara aí essa perspectiva da ladeira e das ligas, cara? Cara, eu tenho usado a ladeira de forma muito mais, se eu posso chamar assim, consciente do que eu usava no começo do jogo. No começo do Arena, realmente a ladeira te prende, principalmente quando você começa a fazer resultado. Por 2 vezes eu entrei naquela categoria do mítico. É muito legal você ver seu deckzinho ali no percentual e depois você ver seu deck com um número em relação ao total. Eu recomendo pelo menos uma vez você tentar. E depois eu recomendo você desencanar, tá? Tira um print, salva e moldura. Chega uma hora, pessoal, é bizarro, é mecânico. Você tá jogando meio que mecanicamente, porque assim, o deck é tão decorado, e aí a grande crítica da ladeira é essa. A ladeira é monótona. Você joga sempre contra os mesmos arquétipos. Se você mudar o arquétipo, o algoritmo vai te parear com o algoz daquele arquétipo. Sempre. E aí a sua briga vai ser sempre... você vai variar um pouquinho, mas sempre vai cair próximo daquele arquétipo. Então tem as diquinhas que o pessoal usa para farmar, né? Portuguesando aqui o termo, que é você usar o melhor de 1 do que o melhor de 3 num deck mais agressivo possível para fazer partidas rápidas. Se você faz partida rápida com um deck agressivo numa win rate que esteja acima de 50%, você vai chegar. A custa de quantos jogos, aí você vai descobrir, tá? Quando você receber o e-mail da Wizards de fim de temporada para ver quantos boosters você abriu e quantos jogos você jogou. É assustador. Não vou nem contar para vocês. Mas o que isso foi me deixando um pouquinho chateado, né? Porque tem um modo de jogo que é o Play, que é mais livre, só que a qualidade das partidas ela é menor. Isso realmente é um pouco ruim, porque algumas pessoas, alguns oponentes concedem muito rápido. Se você tá com um arquétipo chato na visão do seu oponente, às vezes na primeira carta ele concede. Pra fazer quest é bom, não é, Wes? Esses daí? Pra fazer quest é muito bom. É muito bom, porque aí às vezes o seu deck não otimizado, você não usa no ranqueado. Você usa no livre.
e aí é ele que você usa para cumprir as quests. Mas o que eu quero, onde eu quero chegar é o seguinte: o Rafa compartilhou comigo um artigo do Richard Garfield, que ele fala liga versus ladeira. E aquilo me fez refletir muita coisa, porque eu deixei bastante de usar o Arena pelo enjoo que a liga trouxe e a monotonia dos arquétipos. Que é a ladeira. Que é a ladeira. Desculpa, eu falei liga. A monotonia que a ladeira trouxe. E o próprio Richard Garfield criticou o modelo de ladeira com argumentos bem mais embasados do que eu, né? Mas muito parecidos com essa questão do... Ele disse em um dos momentos lá, basicamente, que a ladeira não dá oportunidade para os azarões. Não dá oportunidade para o deck anti-meta. Porque uma vez que você está na ladeira com um deck anti-meta e ele começa a fazer resultado, esse deck vira o meta. E aí o meta, de novo, ele se adequa e se torna monótono. A liga, ela dá oportunidade para que, se você fez a submissão do seu deck lá e você precisa jogar, se alguém entrou com um arquétipo, se alguém estudou, principalmente pro player, né, faz aquele deck anti-meta. A gente teve vários casos na história do jogo que quem ganhou foi o cara que percebeu que, sei lá, entre 50 jogadores profissionais que submeteram um deck lá, o dele era o único e tinha 15 de um formato dominante, foi lá e passou o carro em todo mundo. E ele fala de como é saudável isso pro jogo. Como é saudável você ter essa diversidade, como é saudável você com um deck que você... Eu tô falando deck, mas ele não fala de Magic nesse artigo. De liga versus ladeira, né? Depois, acho que o link vai estar na descrição, pessoal. Então, mas ele expõe um problema de vários jogos que tem essa modalidade de ladeira. Então, se você olhar a forma como a economia do Arena está montada, eu falei isso um pouquinho no começo do episódio, está muito próximo a vários outros jogos. Vários outros jogos têm Mastery Pass, com outro nome, mas é o Pass, você compra para desbloquear coisas cosméticas maiores. Se você não comprar, você vai tendo pequenas recompensas ao longo da jornada. A jornada dura uma temporada, tem renovação de temporada, você perde coisas que você subiu, é a mesma coisa do Arena, né? Você vai pro Platinum, ele te faz descer de novo para você testar a ladeira. Outros jogos fazem a mesma coisa, é meio que padrão. E aí ele fala, pô, não é bem assim. Ele coloca a gente para refletir e sendo quem é, né? Essa pessoa que escreveu o artigo, aí você né? Presta atenção, né? Você presta atenção. Como se ele falasse assim, ele não fala nada de Magic, né? Mas é como se ele falasse assim, prefiro o mall do que Arena. Pessoal, fica a dica aí pra vocês, prefiro o mall do que Arena. Mas é bem legal o aspecto que ele traz pro jogo, da diversidade e de como é saudável. Tanto que o título que os, se eu não me engano, ligas são mais saudáveis que ladeiras, alguma coisa. Ladeiras, né? Não é a primeira vez que a gente ouve dizer sobre isso, né, Filão? Exato, eu ia comentar. O Rafa provavelmente compartilhou, porque a gente recebeu no perfil da guilda uma recomendação de um dos ouvintes, se eu não me engano foi o Carlos. Carlos, um abraço, um beijo aí pra você. Obrigado pela recomendação. Excelente, Carlos. Comentou sobre esse artigo, falou, cara, de repente vocês podem abordar em um episódio, enfim. E realmente, cara, é muito... Abre, né? Tipo, é bom você ter essa visão de uma pessoa tão importante, né? Pra reforçar algumas suspeitas, como o Wes falou. Putz, eu já não gostava muito desse conceito aí de ladeira. Mas aí quando a gente tem a confirmação de uma pessoa tão forte que sabe, que entende de game design, que entende do jogo. Óbvio que ele não tá falando de match, mas enfim, entende de jogos no geral. Dá uma calenta e fala, então é por isso. É quando a pessoa explica, né? Você só não gosta e não sabe muito bem porquê. Aí vem uma pessoa e faz uma tese de mestrado. Enfim, o artigo é fantástico, vai estar na descrição. Uma pergunta. Boa, Filão. Uma pergunta rapidinho, Wes. Dentro do Arena, a gente tem a ladeira, beleza. Tem algum jeito de jogar em liga, que nem tem no mall?
Não, né? Não tem liga, mas cada mês tem um evento. Tem os eventos esporádicos, né? Que aí você joga até uma quantidade de jogos específica, mas não tem aquele modelo do mall. Ó, vai abrir uma liga hoje e você se inscreve e vai até tal data. Uma vez por mês tem o... Posso estar errado aqui no nome. O Arena Open. É um evento de 2 dias. Só que ele não é muito liga, não. Ele é nessa modalidade que você paga um valor grande em moedas, gemas ou dinheiro para entrar. Eu prefiro abrir booster para tentar ganhar as wildcards, porque eu não vou... É um ambiente que... Aí, eu sou competitivo em alguma medida, mas esse transcende um pouco. E você tem esse evento. Se você tiver 7 vitórias, aí tem um número, acho que é uma derrota que você pode ter, alguma coisa assim. Se você tiver 7 vitórias, você se classifica pro segundo dia. Aí no segundo dia, se você tiver mais 7 vitórias, que aí fica bem mais difícil, né? Que a pool reduz, você ganha $2.000. É garantido. Quem tivesse esse desempenho ganha $2.000. Ganhou 14 vezes e perdeu uma, você ganha $2.000. Perdeu 2, né, no caso. 7-1, uma em cada dia. 7-1, 7-1. Olha, 7-1, 7-1. Se tiver alguém, que tem informação mais precisa sobre essa modalidade, escreve aí, pessoal, corrige a gente, mas... Beleza. Só de ler o que você precisa fazer é um compromisso tão grande que você tem que colocar ali, e você joga quantas vezes você quiser. Então, você gasta X gemas lá e joga, puta, perdi 2, faltou uma vitória pra 7ª. Aí o cara vai lá de novo, cara. Não, então quer dizer que... Não é o tipo de coisa que eu quero alimentar aqui com quem tá ouvindo a guilda. Eu acho que nem é o caso. Não. A gente precisa reivindicar, então, ligas no Arena, além de tudo que a gente pede. E melhor economia. Multiplayer. Eu tenho várias reivindicações. Vamos registrar essas reivindicações aqui. Multiplayer. Possibilidade de trocar Wildcard mítica por rara. Que eu tô com um monte de mítica lá, não sei o que fazer, porque você precisa pra montar deck é rara, não é mítica. Mítica você consegue. É um ou outro Planeswalker, uma ou outra carta que é mítica no formato. Geralmente um arquétipo não tem predomínio de mítica. Você não tem o que fazer com elas. Né? Tem várias outras coisas. Mas aí é choradeira em benefício próprio. Eu já li que os caras não têm intenção de multiplayer, pelo menos não tão breve, porque o cliente não foi pensado para isso. E eu vejo que eles se afastam muito desse propósito, tá? Você vê assim, a versão hoje, né, ele é compatível com um device tipo celular. Não vejo tão cedo mudando isso. Cara. Então habilita certas coisas, mas desabilita outras, né? Outra informação de utilidade pública. Quem joga no desktop ou joga no PC ou Mac, geralmente a conta está vinculada à cobrança em dólares. As cobranças são todas em dólares. No celular, e aí eu ganhei um celular melhor agora de aniversário, eu baixei o Arena, cobrança em reais. Então, e já melhora um pouquinho. Fica a dica ali. Pode falar. E aí, uma coisa que eu tenho aproveitando já, um dado que você me passou, mas eu queria trazer aqui. Quer dizer, a gente tá falando aqui do tempo para conseguir tantas wildcards. Agora, a gente tem a informação de que no celular, por conta de como as transações são feitas no ambiente de aplicativos para celular, a cobrança pode ser em reais. E a gente sabe que recentemente a Wizards atualizou o Arena para ele vender um pack de wildcard direto, sem você precisar gastar 1 milhão de horas. Eu sei que é $50 para você comprar esse pack né, no PC ou no Mac. No celular, qual que era o preço mesmo, Wes? R$5 por dólar, então fica R$249,90. R$249,90 é uma taxa de conversão mais ou menos com $1 a R$5. 12 wildcards raras 12 e 4 wildcards raras
4 míticas. Então você precisa de 3 vezes esse valor. Esse número. Para montar um deck que tenha, nessa média que eu trouxe aqui, de 36 wildcards raras. Nossa. 750 Só que se você instalou o aplicativo e vai gastar direto, você não vai ter as comuns e incomuns, né? Então, tem um vídeo muito legal do professor da Tolarian Community College que ele pergunta se vale a pena comprar esse bundle. Não sei se vocês viram, eu recomendo. Eu não sei se vale a pena dar spoiler aqui, mas ele fala assim: Manda. Não. E aí a câmera fica nele 11 minutos. Sem nada mais. E depois de 11 minutos eles passam o crédito do negócio. Mas, assim, brincadeiras à parte que ele faz, é uma crítica, ele critica bastante o cliente, mas quando você gasta esse dinheiro com outras coisas ali na economia, tem outros benefícios, né? Então, por exemplo, esse bundle não tem comuns e incomuns, esse bundle não tem aquele ratio que eu falei de abrir wildcard dentro do booster mesmo, que aumenta um pouquinho a probabilidade de você conseguir cartas. Não tem o aspecto aleatório lá, que é o de você abrir uma carta que eventualmente você quer. Sabe o que é esse bundle? Esse bundle é o seguinte: você tá dia 100 no diário, dia 100, acordei, vou disputar a quest do dia, tô de saco cheio, cara, quanto que falta mesmo? Ai, vou gastar e tal. R$249 reais pra ninguém me encher mais o saco. Eu vou montar esse deck aqui, vou... Aí você voltou bêbado. Aí você monta e não gosta do deck. Perigo. Mas, assim, consiga um amiguinho pra trocar carta? Não, já era. Não. Tá, vamos então avançar aqui e falar sobre um outro aspecto que é particular do Arena. E eu gostaria de saber a opinião de vocês. Eu tive zero vivência, pra ser honesto com isso. E talvez, Wes, você consiga trazer um pouco mais de insight. Cara, as cartas puramente digitais, Alchemy, etc e tal. E aí, deu certo? Você tem percebido? Virou? A galera tá curtindo? Eu sei que talvez você não tenha uma percepção muito detalhada, mas o que você tá pescando aí, cara? Eu acho que isso é uma percepção que vai variar para cada player, porque cada player dentro do Arena tá dentro de uma bolha do algoritmo que tá te pareando com alguns decks. Na minha realidade, essas cartas não fizeram muito verão no Arena. Porque não fizeram. Elas não são dominantes no meta que eu participo, né? No meta lá de rankings pro player. Elas não são relevantes, mas elas estão ali. Então, vira e mexe, eu vejo uma ou outra. Eu não gosto muito do aspecto de consistência que essas cartas trazem, porque as cartas a 100% digital, elas não trazem uma... como é que fala? Aquela visão de consistência que você consegue em outros cards. Vou tentar dar um exemplo aqui. Eu jogo com um arquétipo branco e de anjos, e aí esse arquétipo ganhou uma carta digital, que é uma carta que tem uma mecânica que chama Seek. Seek, na verdade, você puxa um card aleatoriamente do seu deck, e ele não faz o shuffle, né? Por isso que ele é 100% digital, porque, sei lá, o Seek, ele tem várias características, né? Seek alguma coisa. Então, esse card que eu tô falando aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir o nome dele. Ele pinça uma carta do deck, põe na mão ou no campo, enfim. Exato, ele pinça uma carta... e não muda a ordem. A carta que eu tô falando aqui, que é uma carta que eu já joguei com ela, chama Inquisitor Captain. Ele faz esse Seek, que eu não sei qual que é a tradução em português, 2 criaturas de mana velho 3 ou menos, e eu coloco uma delas no Battlefield, só que aqui ele já tá me dando a rasteira que eu embaralho outra no Grimória, porque eu escolho 2, né? Mas tem outras cartas de Seek
que fazem que elas buscam uma só e aí elas não embaralham seu deck de volta. Então, aquele aspecto de você pegar o seu deck e embaralhar de novo, ganhar uma consistência porque você tá tirando ou uma peça boa ou jogando coisa ruim para fora, ele não tem. Eu acho isso um pouco ruim, mas enfim, é uma percepção super pessoal. E ela, na verdade, é redundante a algumas cartas. Por exemplo, essa do Inquisitor Captain, ela é uma redundância, mal comparando ali, da Collected Company. Né? Tá. Que você olha 6 e puxa 2. Então, eu não sei. Tem algumas outras cartas que você conjura de um livro de Spellbook, e aí ele tem 15 cartas, X cartas que o player pode conjurar ali. Dá um aspecto super aleatório, mais aleatório do que muita coisa dentro do Magic. Eu não gosto. Não te convenceu. Mas eu também não me convenceu. E aí, isso me fez ficar desgostoso do Arena. Então, quando entrou essas cartas digitais, quando o Teferinho voltou, são coisas assim, começou a me... Adoro o Teferi, mas eu gosto do Teferi do Teferinho, né? O Teferinho é banido, e aí quando o Teferinho voltou nerfado, eu não gostei. Eu falei, não, cara, pô... eu quero aquele. Tá banido, eu quero o outro. Mas não jogo de control, não, pessoal. Então, eu fiquei desgostoso do Arena. E aí comecei a jogar menos, diminuir e tal. Aí volta o Explorer. Acho que a Wizards percebe isso. Sim, tem números, tem dados pra tudo isso daí. Talvez eu seja a representação de vários aqui. Eu falei, não, pô, esse cara... Talvez ele goste de papel, hein? Talvez ele goste do formato que não tem cartas digitais. A premissa justamente do papo ela tem o Explorer tem um potencial de trazer jogadores como você, Wesley, de volta pro Arena. Você é uma pessoa já dedicada, não é de hoje. Um cara como o Freelau, na minha análise aqui, tá, pessoal? Não é motivo suficiente para ele voltar. Porque as questões de economia, elas são urgentes e antes de endereçar isso não rola. Mas o seu, que já tem uma simpatia pelo cliente, aprendeu a tolerar essa economia, tá sendo uma forma de servir como um apelo para você retornar. E confesso para você, eu tô entre vocês dois, talvez, não tanto pró Arena, nem tanto contra o Arena, ou, né, tentando se esquivar. Inclusive, hoje eu instalei, né, pra me divertir aqui. Consegui me divertir. As cartas digitais me assustaram. Eu sou um cara que... Elas assustam. Elas assustam porque eu gosto de saber o que eu tô fazendo e chegar muito virgão ali, tipo... como que vou lidar com esse meta, muita carta nova e tudo mais. Isso me assustou muito. Já é muita coisa pra gente acompanhar. Então, amava o Historic. Amava. Saber que ele foi contaminado pelas cartas digitais me deixou bem decepcionado, né? E agora o Explorer talvez seja um oásis ali no meio do Arena, pro meu perfil. Eu tenho 2 sites que eu mais visito para conteúdos de Magic, que é o MTG Goldfish e o Scryfall. E aí eu vou falar um negócio aqui que é muito específico. Uma das coisas que eu menos gosto no Arena, vocês vão dar risada da minha cara, é o fato de que a fonte das cartas, me falem se der para fazer diferente, mas a fonte das cartas não é serifada. Caraca, que específico, mano. Na carta impressa, todos sabem que a fonte é super bem trabalhada da carta e tudo mais. Então, quando você navega no Scryfall, você vê a arte completa, você vê todos os detalhes da carta bonitinho, é bacana, né? E quando você navega numa carta que é só digital, o Scryfall não vai te dar uma versão serifada do texto do... Não, é um blocão ali. Depois não sei se vocês vão cortar essa parte, que é super específica, mas denota quão chato eu sou
por essa questão estética do negócio, né? Bota no pós-crédito isso daí, sei lá. Mas, cara, isso me deixa disgustoso. Talvez esse seja um exemplo de por que o mall não entrou na minha lista. Questões estéticas, elas estão muito presentes na vida de quem dedica tempo a um hobby. E tem certos aspectos que simplesmente trancam a gente pra fora, não faz a gente nutrir interesse. Esse pode ser um. A coisa da gente jogar... Serifa, fonte do Arena, que você vai ganhar coraçõezinhos. Eu não sei. Tecnicamente, eu não sei o que leva eles a justificar essa escolha, mas enfim. Eu mesmo não sou uma pessoa que repara nesse tipo de coisa. Agora vocês só vão reparar nisso. Só. A usabilidade do cliente é muito superior. Sensacional. Eu praticamente... Quando as cartas entram no campo. Eu fiquei anos sem abrir o cliente. Hoje voltei, como falei. E era como se eu tivesse parado de jogar ontem. Então, muito intuitivo, tudo muito intuitivo. Ele explica tintim por tintim o que tá acontecendo. Então, é um acerto mega. Né? Sempre foi uma das principais características do Arena aí. Antes da gente encerrar finalmente aqui esse papo, queria saber se vocês têm alguma consideração, alguma coisa a dizer. Acho que você tem um tópico, Felilau, que você queria trazer aqui pra gente, né? Eu tenho uma provocação, já que a gente falou tanto de um formato novo, e é uma provocação que a gente recebeu num comentário do YouTube, inclusive, de novo, Carlos, você de novo aqui, tudo bem? Que eu achei muito interessante, eu até respondi ele por lá, que é a seguinte, é sobre essa centralização de criação de formatos pela Wizards, né? A gente tem uma ferramenta digital que possibilita, em teoria, a gente ter uma reorganização mais fácil, ou, enfim, trabalhar mais com criação, esse tipo de coisa. E ele até trouxe o exemplo, né, de jogos como, por exemplo, Roblox. Roblox tá super na moda, que é como se fosse uma caixinha de areia ali, que você pode brincar, montar e fazer o que você quiser. Eu trago outros exemplos, sei lá, um Mario Maker da vida, um Minecraft, comunidade de mods, enfim. Em que você tem um jogo digital em que você customiza fases e compartilha com a comunidade. Esse comentário que ele fez foi a respeito do episódio 77, o último que a gente lançou, em que o Richard Garfield fala que esse era o grande desejo dele, né? Um jogo modular, um jogo em que você consegue montar as peças. E ele trouxe isso. Por que o Magic, de repente, no Arena, não vai pra esse viés? E eu achei muito interessante, né? Eu até comentei com ele que talvez um spin-off, não precisa nem ser o Arena, pode ser um Magic Arena 2.0, que é voltado para essa galera que gosta de brincar e de criar formatos, de criar, de repente, um Pioneer 3.0, criar um formato muito louco, diferente. E eu queria saber de vocês acham que isso é uma possibilidade no digital? Tecnicamente, enfim, existe público para isso? E outra qual é a possibilidade da Wizards olhar para esse mercado de o Magic como o Lego de cartas? Eu acho bem possível, cara. Cara, o digital abre muitas possibilidades. Meu filho Henrique tem 8 anos, beijo pra ele. Ele joga Roblox, Minecraft, Mario Maker. Exato. E o que mais cativa ele nesses jogos é essa questão da comunidade participar e o que ele pode explorar, né, de novas possibilidades. É engraçado que o Roblox, semana passada, abriu um pacote de expansão lá que tem um joguinho do Sonic dentro do Roblox. E aí ele tava jogando e aí meu cunhado apareceu. Eu falei, não conheço esse jogo do Sonic. Aí eu falei pra ele, não é Sonic, é Roblox. Que louco, né? Cara, é um mundo de possibilidades, cara. Acho bem provável. Mas eu não sei se tá no... Eu acho que não é tema de pipeline da Wizards. É tema daquelas reuniões que o pessoal faz fora do escritório e fala, vamos pensar disruptivamente. Eu acho que é tema desse tipo de reunião. As reuniões que o Garfield participa. Se o Garfield estivesse lá ainda... Exatamente. Já quero ver esse clone agora. Como é que a gente derruba esse negócio, né? Tem o episódio da morte do Magic, né? Esse é o tema de... Faz isso. Morte do Magic. Capaz de alguém falar que vai morrer o Magic.
Assim, o que é o Magic, né? Se não as pessoas que jogam, tal, aquele papo. Eu recentemente temos trazido, né, pro cast, muito aos poucos, questão de entrar em formatos que não são os formatos mais mainstream da vida, né? Que atualmente tem sido Conquest. A gente sabe que tem uma briga dentro da comunidade Commander, que na verdade é uma comunidade muito grande, sobre se o CD8 deveria ser uma outra coisa. E muita gente fala que não, porque o CD8 é simplesmente a nata ali do Commander, assim por diante. Eu mesmo tenho... eu adoro formatos bizarros, né? Eu adoro jogar, sei lá, Arcanime, Planechase, etc. Inclusive, recentemente a gente teve a oportunidade de jogar uma mistureba desses formatos, foi muito legal, presencialmente, né? Porque tem coisa que não dá pra fazer no digital. O digital é uma puta oportunidade, uma resposta pra habilitar esse tipo de coisa, mas é preciso que você encontre pessoas com uma disponibilidade muito grande. Eu acho que unir duas coisas talvez sejam até contraditórias. Disponibilidade e conhecimento para lidar com isso de uma maneira balanceada. Você vai encontrar disponibilidade, eu vejo isso hoje, posso estar completamente enganado, mas vou colocar mesmo assim. A molecada tem muita disponibilidade para pegar um sandbox ali, um ambiente 3D e pirar o cabeção e criar coisas despropositadas, né? Sem propósito mesmo. Ah, vamos só fazer a torre mais alta do jogo? Vamos, bora. Eu não vejo isso acontecendo com o Magic. O Magic tá muito conectado com uma questão de jogo, de balanceamento, de ladeira, de liga, de questões que a gente trouxe aqui. Então, eu não vejo muito um mod, a não ser que seja um... tipo Horda, que é um co-op versus NPC. E aí, sei lá, o Wizards fala assim, nossa, vamos introduzir o Urzatron 5000, e é um NPC impossível de derrotar, você pode apresentar a coisa mais bizarra, é bem louco, tal. Tipo, uma coisa muito diferente disso que a gente tá falando aqui agora. Aí pode ser que... sei lá, cara. Mas assim, as is, né? Do jeito que tá hoje, sugerir novos formatos, apesar de completamente possível, não sei se pega. Na verdade, ali no Direct Challenge, que a gente se enfrenta, a gente poderia fazer isso. A gente até tentou fazer isso um pouco. Ah, vamos fazer um Brawl Pauper, que não tem no Arena, mas é possível de você criar um Brawl Pauper combinando as regras e brincando. Quem que vai aderir a isso? É uma card pool nova, tudo, sabe, uma carga de conhecimento muito grande, e a nossa disponibilidade é isso aqui, cara. É pequeniníssimo. Não sei se tem... acho que guarda um pouco de relação com o que você tá falando. Vez em quando a Wizards lança uns cubos. Uns eventos de cubo. Beleza, aí estamos falando a mesma língua. Eu adoro o cubo, justamente por isso. Alguém balanceou, esperamos que alguém com noção balanceou. E aí a gente, é uma questão de estudar o cubo, e aí você consegue diluir a sua disponibilidade, porque você tem um parâmetro fixo. São essas cartas, essa card pool, e esse cubo é legal porque só tem carta verde. Esse cubo é legal porque só tem bicho vanilla, sei lá. Então, o cubo pode ter um tema, que seriam esses formatos, e as pessoas brincam. Isso eu vejo como um grande potencial. Mas, de novo, é um comprometimento, né? Sim. Recentemente, a gente teve a oportunidade de se encontrar e tudo mais. Eu até pensei em levar um cubo, porque eu tenho um protocubo aqui em casa, é só montar e vai levar. Mas tem a outra questão do custo de oportunidade. Pô, a galera tá com os Commander ali guardado 2 anos na gaveta. Vamos jogar cubo? Não, vamos colocar o Commander na pista e tal. Então, cai de novo na questão da disponibilidade. É difícil, é um campo difícil. Mas eu creio que possa existir uma nova geração adaptada aos recursos digitais, que para eles fique muito fácil. E aí sim, se a Wizards habilitasse com a tua card pool, você montar um cubo e fazer draft tipo Phantom,
Que, tipo, as pessoas fazem draft com as suas cartas, mas no fim do dia ela não fica com a carta pra ela, né? Tipo, um limitado com as suas cartas. Pô, seria do caramba. Mas aí pisa no calo da economia. Eles não iam mais ganhar dinheiro. Porque a gente vai fazer isso. Perfeito. Não, um cabo de guerra muito forte aí, cara. Verdade. Difícil, né? Meninos, vou caminhar aqui pro encerramento, então. Bora, da nossa pauta, beleza? Já? Passou rápido. Pouco tempo, né? Vamos lá. Eu queria agradecer a presença de vocês. Eu, particularmente, eu vou dar mais essa chance pro Arena. Seguindo aí o que a gente aprendeu no Free to Play, que o Wesley trouxe pra gente. Mas agora, por mais que seja contraditório, essa questão do presencial, né, da gente jogando, a frequência de games diminuiu muito no Spell Table. Tipo, as pessoas estão... Diminuiu, verdade. Tipo, os convites aí pras mesões e tudo mais, diminuiu muito. Tem um ou outro indo em loja, então saciando. E, pô, talvez o Explorer aí no Arena seja um jeito de, na minha intimidade, conseguir enfrentar alguém aí, ainda com uma coleção de cartas que traduzem, não em sua integridade, mas em alguma coisa pro real. Pra da próxima vez que encontrar a galera, ter um Pioneer ali que é equivalente. Talvez seja uma saída. Mas eu vou encerrar aqui querendo saber de vocês, ouvintes. Qual é a sua expectativa para esse novo formato, né? A gente sabe que os formatos mais antigos do que o Pioneer nunca vão ser agregados na Arena. E também a gente sabe que o MOL nunca vai ser tão eficiente ou com uma usabilidade tão boa quanto a Arena. Então, será que o Explorer é a fronteira final do Magic digital? Ô, louco. Explorer, Forte, a fronteira final. Forte, hein? Assim, Título de artigo. Basicamente, eu fico imaginando, daqui 10 anos, 20 anos, sei lá, né? O pessoal, o cliente digital, creio que vai estar ainda muito presente na vida das pessoas. E o que existiu antes do Pioneer? Tipo, talvez seja só matéria de livros de história, não sei. Os arqueólogos do Magic. Exato. Eu ainda espero, como eu disse lá no começo, espero que os amiguinhos voltem ali, coloquem. Afinal de contas, eu montei meu deck Pioneer porque eu fui levado pelo meu grupo de jogo a montar o deck Pioneer. Então, por favor, grupo de jogo, volte aqui pro Explorer pra gente sentir um pouco de como tá esse formato. Boa. Então eu peço aos nossos ouvintes que entrem em contato com a gente para dar a opinião, né? Os nossos contatos vão estar aqui na descrição e todos os links que a gente falou aqui também vão estar na descrição do episódio. Se você gostou da discussão e você quer dar uma força pra guilda, recomenda esse episódio com pessoas que você conhece que gostem de Magic. Outra coisa, um recadinho aqui providencial. O frio tá chegando. Fiquem ligados nas campanhas de agasalho. O negócio no interior aqui, o negócio já pegou. Se vocês puderem, liberem aí espaço do armário. Doem seus agasalhos, tá? Inclusive, eu fiquei sabendo disso aqui hoje, então eu falei, pô, vou colocar na pauta. Pior que é um ótimo recado. Parabéns pela lembrança. Né? Importante. Amigos, eu me despeço de vocês. Tô passando o turno finalmente. Falou! Valeu!